Boa noite, irmãos. Vamos dar mais início a uma reunião nossa na quinta-feira. Hoje a gente vai estar lendo a revista O Cristão, Tem Deus Falado, e o próximo tópico vai ser lido aqui pelo irmão Isaac. Tá dando para ver, Isaac, o texto? Antes apareceu, mas estava muito pequena a letra. Tá aparecendo, agora melhorou, mas ainda está pequeno. Esse tamanho fica passando da tela. O tamanho que estava, será que você consegue ler? Porque se eu aumentar mais, vai ficar cortado. Não, aí ainda fica muito pequena a letra e fica um pouco embaçada também. Entendeu? Era bom, sei lá, no outro aplicativo que consiga dar o zoom sem que ele saia da tela, entendeu? Tem alguns aplicativos que você consegue ampliar sem que ele altere o tamanho da tela. Só altera a letra. E parece que aí não consegue, né? Talvez tenha que baixar a revista, tenha que abrir no outro aplicativo e ela fica melhor, entendeu? Consegue abrir sem que distorça e nem passe da tela. Você conseguiria, transmitir pelo seu celular e eu fazer a leitura? Posso postar o link aqui. Não, mas acredito que vai dar no mesmo, entendeu? Boa noite, irmão. Michel aqui. Ô, irmão, o irmão pode passar o link aí para tentar no meu celular para ver se a qualidade vai melhorar da tela. Pronto, vou postar aqui no chat. Me fala o título, irmão, por favor. Westcott e Hort. É na parte de Bíblias de Estudo. É o que? Eu não entendi. Para eu poder procurar aqui o título na página. Espera que eu vou tentar copiar o nome aqui. Você falou línguas estranhas para mim aí. Verdade. Westcott. Peraí. Aí, esse aí. Hum.
Pronto, eu vou fazer assim, eu vou desligar o microfone, aí eu vou virar a tela quando eu voltar para cá, e aí o irmão inicia a leitura. Quer dizer, os irmãos já oraram? Já Ok. tá gravando já. Então vamos iniciar, irmãos, a leitura. Quanto aos próprios Westcott e Horst, há muito a nos preocupar quanto à sua fé cristã. Em uma carta ao arcebispo da Cantuária, Westcott escreveu: ninguém agora, eu suponho, considera como válido que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, nos dão uma história literal. Nunca consegui entender como alguém pode lê-los com os olhos abertos e pudesse pensar que eles dariam. Ainda assim, eles revelam para nós um evangelho. Westcott via a história da criação como uma poesia e não como sendo literal. Já quanto à aparição do Senhor, Hort vê como sendo uma figura. Ele escreveu a respeito de 1 Pedro 1:7. Não há nada, nem nessa passagem ou em outras, sobre o mesmo assunto, além da linguagem figurativa dos Tessalonicenses, que mostra que a revelação que aqui é dita deve ser limitada apenas a uma mera teofania sobrenatural. Pode ser um processo longo e variante, mesmo que terminando em um clímax. Essencialmente, é simplesmente a remoção dos véus que escondem o Senhor invisível, por qualquer meio que eles sejam retirados. Uma grande quantidade de material está disponível sobre esses homens. No entanto, ao pesquisar algumas das acusações mais comuns contra eles, é preciso reconhecer que, infelizmente, muitas citações são tiradas do contexto. Isso não significa que eu concordo com eles. Suas declarações são geralmente envoltas em um intelectualismo que as torna abertas à interpretação e difíceis de serem representadas com precisão em poucas frases. Darby e Kelly, contemporâneos de Westcott e Hort, usaram uma linguagem muito mais moderada em comparação com os ataques violentos que são feitos agora contra eles. Infelizmente, nada é terrivelmente surpreendente quanto às opiniões expressas nas citações acima. É a expressão triste e sem vida do racionalismo e do liberalismo. Eles parecem andar de mãos dadas, da qual o apóstolo Paulo advertiu Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, 2 Timóteo 3:5. É com a nota de cautela, portanto, que observamos que a influência desses 2 homens sobre a tradução da Bíblia, desde seu tempo, tem sido considerável. O texto crítico que eles prepararam formou a base de muitas versões modernas do Novo Testamento. De maneira nenhuma eu desejo pintar Westcott e Hort como sendo os únicos responsáveis pelas questionáveis interpretações em nossas traduções modernas. Muitas traduções, incluindo a King James, foram realizadas por um comitê,
A nova versão internacional orgulha-se da ampla gama de denominações e nacionalidades envolvidas na tradução: anglicana, Assembleia de Deus, Batista, Irmãos, Cristã Reformada, Igreja de Cristo, Evangélica Livre, Luterana, Menonita, Metodista, Nazareno, Igreja Presbiteriana, Wesleyana, entre outras. Contribuíram para salvaguardar a tradução de um viés sectário. Em vez de salvaguardar a verdade, essa diversidade tem todo o potencial para comprometer a verdade. Os irmãos fiquem à vontade se quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma fala, pode interromper. Métodos de tradução. Antes de deixarmos este assunto sobre as traduções modernas, devemos abordar dois métodos alternativos de tradução. Estes são conhecidos pelos nomes eminentes de equivalência dinâmica e equivalência formal. Elas podem ser entendidas de maneira mais simples, como traduções sentido a sentido e palavra por palavra. Claramente, nenhuma tradução legível é literalmente palavra por palavra. No entanto, como acreditamos na inspiração das próprias palavras, uma tradução fiel deve ser a mais próxima possível do literal. A King James, Darby, American Standard, Revised Standard e a English Standard são exemplos daqueles que usam diferentes graus da abordagem, palavra por palavra. No outro extremo do espectro, no entanto, temos aquelas traduções que apenas tentam transmitir o sentido do texto original, isto é, uma tradução sentido por sentido. A nova versão internacional e várias outras traduções modernas usam essa metodologia. Depois, há aquelas traduções que vão ainda mais longe. Estas são as versões parafraseadas. À medida que nos movemos da palavra por palavra para sentido a sentido e depois para parafraseando a tradução, torna-se cada vez mais subjetiva. Em algum momento, deixa de ser escritura. Na melhor das hipóteses, pode ser visto como um comentário. No pior, uma corrupção da palavra de Deus. O leitor é encorajado, nos termos mais fortes, a ficar longe delas. Enquanto o irmão li isso aí, eu estava justamente lembrando é, de alguns versículos que na tradução moderna que há, né, da Bíblia, eles modificaram a palavra e buscaram trazer ou seja, trazer a explicação, vamos supor, né, que é justamente essa questão aí da tradução do sentido por sentido, ou seja, o leitor, ele vai ler aquele versículo, aquela passagem, ele vai ter um entendimento daquilo, e na hora que ele vai traduzir, ele quer buscar fazer as pessoas entenderem da maneira como ele entendeu aquela passagem ou aquele versículo. E aí que está o perigo, porque tem um versículo na palavra de Deus que diz que a profecia é de somente uma interpretação, né? Vamos caçar esse versículo aí.
Hum, Acredito que é 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Ótimo, dá uma olhada, irmão. Obrigado. Segunda Pedro. Repete, por favor, o capítulo. 21. Ok. Aliás, não é esse não. É o 20. O 20. Eu vou Versículo 20. compartilhar aqui a tela para os irmãos olharem o versículo aqui. Versículo 20. Começar do 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A gente vai comparar aqui alguns versículos, e aqui diz, né? Elucidação, interpretação na corrigida. Então, é a questão da interpretação que uma pessoa vai ter da leitura da palavra. E a gente sabe que no aspecto da soberania de Deus, é por meio do Espírito Santo que faz a pessoa ter conhecimento da verdade, das profecias, da doutrina da igreja, e tudo que é relacionado da fala de Deus para conosco, né, por meio da palavra. Então há somente uma interpretação, porque a mente de Deus, o raciocínio de Deus envolvendo os seus assuntos, ele é somente um raciocínio. Não há diversos raciocínios. Há diversos raciocínios das pessoas. E aí a gente pode abordar a questão da sabedoria humana. A sabedoria humana há diversas, né? Mas a sabedoria de Deus é somente uma, apenas um. E a gente sabe que toda a profecia para justamente glorificar o Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. E então acontece que essas traduções das Bíblias, principalmente tratando aqui mais das modernas, elas trazem esse aspecto aí de querer colocar a interpretação ou então mudar o sentido do versículo para ficar mais fácil, entre aspas, para o leitor, para ele poder conseguir entender o assunto. Mas aí, quando o tradutor, quer seja ele sozinho ou com toda uma comitiva, com várias associações, eles fazem nesse sentido de dar interpretação para as pessoas, para o leitor, isso é um grande perigo, porque não é dessa maneira. A palavra de Deus ela tem que estar da maneira como Deus revelou. Por isso que é importante a tradução da palavra por palavra, como a gente viu lá no texto, né? E aí, para trazer aqui um exemplo para os irmãos, por exemplo, eu lembrei do versículo do Mateus 18:20. Vou abrir aqui. Aqui nessa passagem de Mateus 18, a partir do 15, fala da autoridade que Deus dá à Assembleia para a administração dela. E aí no versículo 20 fala o porquê que vai ter essa autoridade de Deus, porque o Senhor Jesus ele está no meio. Essas pessoas, os cristãos, eles estão reunidos ao nome do Senhor Jesus e com base nisso, Deus dá toda a autoridade para que haja administração na Assembleia. E tudo que for decidido, Deus também irá acatar devido a isso. E aí no versículo 20 que fala assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aí quando a gente vai ver, vai comparar o versículo com versões mais modernas, a gente vê, por exemplo, na NVT, que é a nova versão transformadora, diz, por onde
Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Aí na NVI, que é justamente citado no texto, né? A nova versão internacional. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Tem uma mudança significativa nas palavras, nessas traduções, que, olhando assim de primeira, parece que não tem nada grave. Mas essa mudança de palavras, ela vai afetar a sã doutrina. Por quê? Quando se diz que onde se reunirem dois ou três ao nome do Senhor Jesus, dá a entender, que é inclusive como muitos entendem esse versículo, de que onde dois ou três cristãos se reunirem, em qualquer base, em qualquer lugar, de qualquer maneira, o Senhor Jesus vai estar no meio. Então, isso é a forma como é colocada aqui essa frase, se reunirem, ela afeta a doutrina. Porque se a gente for ver na versão Almeida, fala o quê? Onde estiverem dois ou três reunidos. Onde estiverem, e não onde eles se reunirem, mas onde estiverem nessa base, dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é na atualizada que eu li. Aí na corrigida, já diz assim, porque onde estiverem dois ou três, também, né, do mesmo modo, na tradução brasileira, pois onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, ele carrega também essa mesma ideia de que eles já estão reunidos ali. E a gente sabe de que quem é que reúne os cristãos para se reunirem ao nome do Senhor? Não é de mérito desses cristãos, mas é o Espírito Santo que guia até esse lugar. Então, os cristãos são reunidos e não eles se reúnem. Porque falar se reúnem dá a entender que o cristão ele tem a autonomia de poder se reunir ao nome do Senhor, porque ele quer, ele descobriu, e a gente sabe que, apesar de termos essa responsabilidade, tem a soberania de Deus sobre isso, né? Então existe essa união. Então, eu estou trazendo esse exemplo, irmãos, desse versículo, para mostrar que, como uma tradução, para tentar buscar dar um entendimento melhor, ela pode afetar a sã doutrina e fazer muitos cristãos, inclusive, se confundirem ainda mais com a doutrina, porque quando leem aquilo ali na palavra de Deus, naquela tradução, né, e tem a confiança de que o que está ali tá correto, porque é a palavra de Deus, tem aí a tradução que a gente precisa ter muito cuidado. Então, inclusive, fica até essa orientação. Qualquer versículo que a gente lê e achar que tem alguma coisa esquisita, fora de ordem, de alguma coisa que a gente tem aprendido na sã doutrina, a gente pode pesquisar outras versões, conferir, porque às vezes a tradução que a gente está lendo pode ter alguma palavra, uma frase que na tradução esteja colocada de uma maneira diferente, que vai afetar o entendimento da doutrina. Aproveita, Michel, compartilha também Romanos 8, né? Aquela introdução, né? Daquela parte B, né? Que não existe, né? O irmão vai falar? Não, você pode falar, você já está já explicando aí. Ah, sim. Uhum. Então, aí tem outro exemplo aqui, que é o 1 aí, que o irmão citou. Esse versículo 1. Outras versões não carregam essa frase do versículo 1 aí. Quer dizer,
a continuação dela, né? Porque na atualizada mesmo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Porque essa é a verdade. Porque todo a Epístola aos Romanos, antes disso, está explicando justamente para poder levar essa conclusão. Só que aí na corrigida, há um acréscimo nessa tradução. Diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vite, e agora? Mas justamente essa segunda oração, que é a partir de depois dessa vírgula, né? Que tem a vírgula e fala que não andam segundo a carne. Aqui não deveria estar aqui. E se a gente olhar outros versículos, até nas versões modernas mesmo, como a NVT, fala: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A tradução brasileira, mesma coisa. A NVI, mesma coisa. A do Darby, mesma coisa. Aí, já no King James do inglês, já tem também esse acréscimo, ó. Então, o que que acontece quando a gente lê um versículo e parece que está contradizendo tudo aquilo que a gente entendeu, inclusive o assunto do Evangelho da Graça? A gente vai conferir as outras versões, porque pode estar, assim, um erro de tradução. Porque nesse mesmo capítulo do Romanos 8, essa parte que está no versículo 1 na corrigida, ela aparece aqui no versículo 4, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqui já está começando a falar sobre o nosso andar aqui na terra. E em Romanos também se fala da questão de ser servo do pecado ou do Senhor. E a gente mostra de quem a gente é servo de acordo com a vida que a gente leva, se é para a obediência do Senhor ou para a obediência ao pecado. Então, é nessa questão que fica essa questão de andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. Mas quando se fala da salvação por meio de Cristo, ela é uma base sólida, que não se varia, porque não envolve nossa condição, envolve do que Cristo fez, que é algo que não se altera, porque ele morreu, ressuscitou, foi ascendido aos céus, com toda a glória e toda a honra, e assim está, e assim sempre estará, e nós nos beneficiamos por meio de seu amor e graça, com base nisso, e é uma coisa que não se altera, porque se a gente está em Cristo, Cristo ele não vai alterar a sua posição, então nós também não. Então não é uma coisa que envolve a nossa condição, mas quando fala do nosso andar aqui na terra, da nossa comunhão com o Senhor, né, do nosso gozo de estarmos no Senhor, isso pode alterar de acordo com o nosso andar. Aí sim, essa parte do versículo entra, né, na questão do andar, que é que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quando se fala de posição e nossa salvação, jamais entrará nossa condição aí no meio. Outro versículo também que ajuda é 1 Pedro 3, o versículo 15 e 16. Que vai mostrar que já era algo previsto, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Perdão, irmão, é 2 Pedro 3, 15 e 16. Ah, sim.
Mas valeu também, porque aí falou da questão da importância do nosso andar, né? A palavra sempre em sincronia e harmonia. Ah, pois é. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E eu deixo aqui também, irmãos, uma observação, é de que a gente não sabe, eu mesmo não sei a intenção, quando foi se traduzir aquele versículo de Romanos 1, se a pessoa que acrescentou aquilo ali foi por algum erro, né, sem propósito, sem intenção de alguma maldade, mas é aquilo, né, o Senhor vai julgar os corações de cada um, de cada coisa que foi feita, mas o importante é preciso a gente saber julgar o erro, separar os pontos e ficar, né? E reter o que é bom. Olha isso, tá até no versículo, né? Retém o que é bom. Cadê? Bora achar, eu vou achar esse versículo aí. Bora achar. Acredito que é Tessalonicenses, só não lembro o capítulo. É isso mesmo, irmão. É 1 Tessalonicenses 5:21. Aí. Ai, ai, cadê? Aqui. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Julgai todas as coisas. É necessário a gente julgar todas as coisas, né? Então, se a gente viu que tem um versículo mal formulado, se a gente vê que tem uma tradução da Bíblia que está cheio de problemas na tradução, né? Tem umas aí que até os irmãos citam direto, né? Que não é bom usar, que é até a nova tradução da linguagem de hoje. Você já vê que tem muitos desses problemas, deixa lá, deixa, nem se mistura, para não trazer mais confusão. Mas aí a questão do autor, do porquê que fizeram assim, a gente deixa isso com o Senhor, porque a gente não sabe a intenção do coração das pessoas, né? Nem de nossos irmãos. A gente sabe apenas a nossa intenção, individualmente. Mas julgar as pessoas, o Senhor vai fazer isso. A gente, por enquanto, precisa julgar as coisas para a gente buscar se santificar, né? Para com Deus. E também é importante a importância do exercício, né? Também não cabe a nós a dizer para os irmãos quais versões usar ou não usar. É uma questão de que o próprio cristão ele precisa ver os fatos, né? Inclusive, pode até pedir conselho dos irmãos, mas vem uma questão aí que é muito do exercício, né? Pessoal de cada um. Eu mesmo, às vezes, eu leio assim, as versões modernas, menos essa aí da nova tradução da linguagem de hoje. Mas às vezes eu faço a leitura até para poder comparar, até em alguns vídeos que eu faço, eu utilizo da versão mais moderna, até para poder chamar a atenção das pessoas, né, que tem uma linguagem diferente de hoje. Mas enfim, o importante é a gente conhecer, julgar o mal e perceber que aquilo que não funciona, não buscar se envolver. E um erro também que é muito comum é a falta de entendimento da palavra, de uma palavra, por exemplo. A gente percebeu que esse foi um erro que permeou muito na cristandade, a questão da palavra salvação. Todo lugar que lê na Bíblia sobre salvação acha que está falando sobre salvação da alma, não é sobre a vida eterna. É uma falta de entendimento da amplitude da palavra. Como a gente vai encontrar em Timóteo, né, quando fala
salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, da mulher, né, se permanecer na modéstia, na fé, na caridade, na santificação. Óbvio que não pode estar falando aí da vida eterna, da salvação da alma, porque senão tudo a respeito do evangelho da graça e da salvação vai entrar em total contradição. Então, quando eu tenho uma base sólida acerca de um determinado assunto, fica mais fácil entender as palavras, mesmo que elas sejam parecidas, ou seja a mesma palavra, como a questão dessa palavra salvação. Se eu já sei que a salvação é por graça, tem um versículo deixando bem claro, e graça não existe nenhuma condição, né, além de crer, então não tem como, se eu encontrar um outro versículo falando que vai ter que permanecer na modéstia, que na caridade, ou na santificação para a salvação, óbvio que não pode ser da vida eterna, a salvação da alma, porque senão não tem mais como ler a Bíblia, ela vai estar totalmente em contradição. É importante entender isso. Isso, para mim, foi uma das grandes confusões. As pessoas pegam essa palavra salvação, como falou lá em Pedro, né, deturpa, né, o uso daquela palavra, sem ver um contexto, a Bíblia toda está em sincronia, né, em harmonia, então tem que ver toda a palavra. Não posso pegar um versículo isolado, uma palavra isolada e já cravar que aquilo ali está falando da vida eterna, sem antes entender. Tem versículo que vai cravar sobre a vida eterna, que vai cravar sobre a salvação, deixando bem claro ali, que não tem como ter interpretação, como Efésios 2:8. Então, se tem um versículo ali que é uma verdade absoluta sobre acerca da salvação, vida eterna, eu não posso ler em outro que está falando de outra forma sobre salvação e acreditar que, então, tem dois sentidos. Tem duas formas de salvação, um por graça e outra por obras. Então, não se pode fazer essa confusão. É saber separar isso. Tem dois fatores na leitura, para leitura e comentários da palavra, que é o contexto e a aplicação. Por quê? É justamente isso. Às vezes uma pessoa pode estar falando de um assunto para irmãos ou para as pessoas interessadas ali na administração e fica falando, por exemplo, sobre a salvação da alma. E aí tá comentando, aí quando vê, ele vai explicar uma coisa, e aí fala, irmãos, e do que eu estou falando aqui, tem como base esse versículo aqui, aí vai abrir o versículo, que tá a palavra salvação, e aí fala, aí explica. Então, a salvação só é por meio disso, e esse versículo aqui mesmo fala, e lê o versículo, só que aí já parte para outro assunto, continua a defender o argumento dele, só leu aquele versículo da palavra e já partiu para outra coisa. Então, o perigo é justamente isso, porque a pessoa ela pegou um versículo de uma passagem, não se viu todo o contexto e utilizou aquele versículo, que pode ter até o termo que ele está utilizando, que no exemplo que eu dei foi salvação, e ele defendeu uma doutrina que, na verdade, não é ação doutrina. É, pode ser todo o vento de doutrina, que ele pode estar explicando, e utilizando os versículos fora do contexto para defender aquilo que ele está abordando. E aí uma pessoa que não for atenta a isso, a questão do contexto, ela é facilmente enganada, porque se a pessoa está explicando a coisa, vai no versículo, e a pessoa pensa, se leu o versículo, né, a palavra de Deus, então a explicação da pessoa está correta. Mas aí que a gente precisa ficar atento. Mas espera aí, qual é o contexto daquele versículo que ele está lendo? É salvação do que está se falando? É da alma? Será que não é salvação da má doutrina, salvação de problemas nesse mundo? Tem vários aspectos. Tem aquele exemplo, por exemplo, da salvação que o Senhor Jesus fala no momento da grande tribulação, que é claramente uma salvação da tribulação mesmo, daqui na terra. E as pessoas podem pegar aquele versículo e dizer que é a salvação da alma. Então é misturar as coisas fora de contexto e aí o problema aumenta cada vez mais. Por exemplo, no livro de Jó do Antigo Testamento, tem aquela fase em que os amigos de Jó, e até Jó mesmo, eles estão falando as coisas como eles entendem
a visão de Deus. Olha só, tudo que eles estão falando ali, tudo não, né? Mas vamos dizer, boa parte que eles estão dizendo é de acordo com as coisas que eles sabem, mas sem ter a certeza. Porque um amigo de Jó vê pela sabedoria humana, o outro vê pela tradição. Então eles falam coisas que, inclusive, no final do livro, o Senhor repreende todos, dizendo que nenhum ali está falando tudo de maneira correta, da visão de como é realmente as coisas de Deus. Esse é o contexto. Mas aí imagina uma pessoa pegar um versículo de um dos amigos de Jó e explicar aquilo ali como se fosse verdade. Muitos podem cair facilmente na explicação. Por quê? Ora, se eu pegar qualquer versículo da Bíblia, o versículo faz parte da palavra de Deus. Sim, faz parte da palavra de Deus, mas qual o contexto que está inserido ali? Porque tudo é palavra de Deus no que está na Bíblia. Mas a gente precisa saber o contexto, porque às vezes pode ser um diálogo de pessoas falando coisas totalmente erradas de Deus, de ensinamento, né? Então, a gente precisa muito entender o contexto das coisas, ler a passagem, e não ficar preso apenas àquele versículo. Então, é importante a gente ter, né, essa disciplina para que a gente não caia em nenhum tipo de cilada. O irmão Isaac citou a questão da salvação aí, mas tem vários outros assuntos que as pessoas buscam enganar e utilizando os versículos fora de contexto e apenas para aplicar aos seus argumentos. Se não houver perguntas, irmãos, vamos prosseguir então, né? A leitura. Melhorou aí o tamanho da letra, né? Acho que vai ficar mais fácil agora. Legibilidade versus exatidão. Em uma linha relacionada, melhorar a legibilidade através da modernização do inglês é um objetivo declarado de todas as traduções modernas. É verdade que o inglês da King James pode ser difícil para alguns. O uso de tu, ti, teu, sou, tui, tai, en, tine, em inglês, com as suas formas verbais relacionadas, e até mesmo o uso do voz, you, e em inglês, é estranho para muitos leitores modernos. Aliás, essas palavras não foram usadas na versão King James para torná-la mais reverente. Elas foram usadas porque o original hebraico e grego usavam esses pronomes e formas verbais. Tu é o pronome de segunda pessoa singular na fala familiar, enquanto you, vós, é a segunda pessoa do plural. Tu ou tu corresponde aos franceses, tu, e os espanhóis, tu. As outras formas de tu, ti, tai e tine seguem o mesmo padrão, mi e mine, meu, minha.
Quando o Senhor se dirige a Pedro e diz, when to art converted, strange types, quando te converteres, confirma a teus irmãos. É no singular que ele está falando. Imediatamente antes disso, porém, o Senhor disse, eis que Satanás vos pediu. Isto é plural. O Senhor estava falando com todos os seus discípulos e não apenas com Pedro. F.F. Bruce observa que a versão padrão revisada obscureceu algumas das distinções mais sutis no texto do Novo Testamento que, embora sejam de pouca importância para o leitor geral, têm algum significado para aqueles que estão preocupados com a interpretação mais precisa do texto. Sem dúvida, essa não foi uma referência específica ao abandono das formas arcaicas de segunda pessoa do singular. No entanto, a observação permanece verdadeira, apesar da referência ao leitor geral. Não importa quem somos, e talvez mais ainda, quando não temos conhecimento da língua original. Temos todos os motivos para nos preocupar com a exatidão do texto. Embora os pronomes não fossem termos de reverência nos dias do rei James, eles acabaram se tornando isso. Ao modernizar a linguagem das escrituras, tornou-se mais familiar em estilo e pode-se acrescentar que isso nada fez para conter a onda de irreverência tão característica dos dias atuais. Também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Judas 8. Então, nessa parte aí, a gente viu a questão da modernização das palavras em si. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um texto lá de 1700 do nosso português, a gente vai ver as mudanças significativas que houve na linguagem. E se a gente for pegar para ler hoje, possivelmente a gente vai ter dificuldade de entender pela forma em que é tratado, né? É uma linguagem mais arcaica. Aí acontece de que, devido a essas mudanças na linguagem, as traduções que são feitas da Bíblia também vão seguindo nesse ritmo, como se fosse uma atualização da linguagem atual, da modernização da gramática, do estilo, de como as pessoas conversam e fazem entender uma linguagem. Tanto é que, pelo que eu percebo, até quando vejo até cristãos mais jovens, dificilmente eles comentam utilizando as versões do Almeida, por justamente trazer essa questão do vós, do tu, que se a pessoa ela não tiver como posso dizer, uma leitura assídua, ela vai ter dificuldade de compreensão por causa desses termos que atualmente não se utiliza muito, né? Então, as traduções modernas, elas seguem isso. Mudar essa questão do vós para vocês, ou tu para você, alguma coisa assim do gênero, né? Para atualizar os pronomes, por exemplo, vai afetar de alguma maneira a sã doutrina? Não, porque se tiver uma frase, vós não fareis isso, aí for traduzido para vocês não vão fazer isso, a mensagem é a mesma, a gente vai compreender. Mas qual é o perigo? Que é justamente o que o tópico trouxe aí. De que, às vezes, a atualização de uma palavra para outra, mesmo que pequena, ela pode afetar a doutrina. Que aí eu dei aquele exemplo de Mateus 18 e 20, né? Da questão do estão reunidos para se reúnem. Como muda tudo. Da mesma maneira, a gente viu aí a questão do versículo que diz, né? Do Senhor falando para Pedro, vos pediu a alma. O autor está dizendo aí de que Satanás pediu a alma de todos os discípulos, não somente de Pedro,
mas a maneira como foi traduzida, por causa de uma palavra, dá a entender que Satanás pediu apenas o apóstolo Pedro. Então, olha só, como a mudança de uma palavra, ou o acréscimo, ou tirar apenas uma palavra de uma frase na hora da tradução, ela pode afetar a sã doutrina e até as coisas no mínimo detalhe. E a gente sabe que cada mínimo detalhe da sã doutrina, ela é importante para nós, porque a gente precisa se alimentar e buscar a verdade em todos os sentidos. Por mais que para muitos pode ser algo que seja irrelevante, mas tudo que é da palavra de Deus e da sã doutrina, ela é de muita importância para nós. Então, se a gente percebe uma falha na tradução, uma falha quer que seja em uma palavra, uma frase, a gente precisa ficar atento, inclusive, né, falando aí dos irmãos, de ensinarem aos outros, alertarem aos outros, daquela falha, para que todos nós fiquemos atentos, né, e possamos até entender o erro para assim a gente buscar a verdade, né, até com outras versões. A irmã Jeane Maria tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, irmã. Irmão Isaac, como esqueci o nome, irmão Michel. O senhor falou em relevância, é isso mesmo que eu queria saber. Voltando ao versículo do capítulo 8 de Romanos. Portanto, nenhuma condenação há para os que creem, em Cristo Jesus. Essa é uma interpretação. Aí, ponto. Até aqui, Cristo Jesus. Mas na minha Bíblia tem a continuidade, né? Qual é o grau assim, de importância tem para a gente se entender mais esse versículo? Se eu fui assim, se o senhor me entendeu direitinho, não sei. Boa noite, irmã Giane. Você precisa me chamar de seu não, viu? Por favor. Ó, o versículo 1, o versículo 1 aí do capítulo 8 de Romanos, irmã, a irmã disse que é uma interpretação. A gente vai interpretar isso do que tá, a partir do que está escrito. Então, o que está escrito não é interpretação. A interpretação é o que a gente vai ter lendo o versículo. O que está escrito aí é o fato. É um fato. É Deus nos falando. Isso é uma fala de Deus, não é interpretação. Então, Deus está nos dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O problema é que há duas traduções, que é da Corrigida e a do King James, que tem um acréscimo nesse versículo, que tem uma vírgula, ao invés de ser um ponto, tem uma vírgula que fala que não andam segundo, isso não faz parte isso não faz parte, aí não deveria estar aí, porque a primeira frase já deixa uma coisa bem clara: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Acabou. Esse é o fato. É isso que Deus está nos dizendo. Inclusive, esse é o nome do livro, da revista aí, né, que a gente está vendo, do livreto. Tem Deus falado. Deus está nos falando isso por meio da sua palavra. Agora, esse acréscimo que tem aí, essa vírgula e essa frase restante no versículo 1, não deveria estar aí. E isso está somente na versão corrigida e na do King James. Então, é até aqui mesmo, né? Nenhuma condenação há. Cristo Jesus, essa daí, eu realmente mencionei interpretação, mas não é fato, realmente. Porque a minha revista corrigida tem o restante. Mas foi bom você abordar esse assunto, que agora ficou bem, bem claro para mim. Obrigada, viu?
Pois é, e a gente cita esses versículos aí, que a boa parte foi o irmão Isaac aí que lembrou, mas tem outros também, outros versículos, né? Quer seja uma frase, ou quer seja uma palavrinha que pode trazer uma confusãozinha, uma dúvida. Por isso a importância da gente estar atento às outras versões, ver a versão de Darby, né? Ver as outras em português, para ver se não tem alguma coisa ali que está fora do lugar. Mas é isso, é necessário um estudo diligente, né? Tudo que a gente aprecia, a gente gosta de querer saber mais, de ficar bem esperto e esperta no assunto, né? Então é importante a gente digerir, né? Conhecer as traduções e ficar atento entre elas, para a gente perceber alguns erros e saber separar os pontos. E tudo, irmãos, que fica condicional para a salvação, para a não condenação e para a vida eterna, vai trazer dúvida, vai trazer muita insegurança, vai trazer uma vida cristã frustrada. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que já tenhamos uma vida aqui como se estivéssemos no céu. A palavra, toda a doutrina vai estar cercada disso, sempre mostrando que a gente não está aqui, sempre mostrando que é por fé e que a gente não anda mais aqui, que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que já temos todas as bênçãos, que já fomos abençoados. A palavra sempre vai trazer a gente já na eternidade, mesmo a gente estando ainda no tempo. E o adversário sabe o quanto é poderoso crer nessa verdade. E ele tem feito de tudo para atrapalhar. Mesmo usando pessoas na tradução certamente, ou por má intenção ou não, mas ao introduzir isso na palavra, trouxe grande fracasso. Muita gente, muito cristão anda frustrado, anda com a salvação como se fosse uma loteria. Anda por dúvida e não por fé. E não é isso, o cristão ele vai andar por fé, não por vista. Né? Deus não habita na dúvida. O cristão ele tem que estar firme, ele tem que estar crente no que Deus disse, sem duvidar, sem duvidar, sem ter nenhuma sombra de dúvida do que Deus disse, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que não existe mais condenação. Então, quando coloca uma vírgula e coloca uma condição, se não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ainda muito pregador vai explorar bastante isso. Tá vendo? Não tem nenhuma condenação se você não andar segundo a carne. Mas se você andar segundo a carne, você será condenado. Não haverá salvação para você. E vai pegar outros versículos ainda para justificar isso. Então, torna-se uma mentira terrível e que vai trazer muita frustração e um andar que, ao invés de dar fruto, não vai dar frutos. Vai ser um andar infrutífero aqui na Terra por conta dessa mentira, desse acréscimo que não deveria estar aí. No original não tem. Mas aí o tradutor, geralmente, dependendo da denominação que ele faz parte e que ele acredita na salvação pelas obras, ele vai acrescentar essas coisas. Então é muito importante a gente entender isso para não entender a gravidade disso, de uma alteração como essa que parece sutil, mas ela é grave, ela é terrível. É muito importante entender para quando a gente for ler a palavra, a gente buscar ficar bastante vigilante, principalmente no que se diz respeito à vida eterna, à salvação, que não tem como mudar.
Vamos continuar, né, irmãos, a leitura. A tradução de Darby é bastante notável que, enquanto a igreja estabelecida estava trabalhando em uma revisão da King James, encontramos em silencioso anonimato John Nelson Darby, trabalhando em uma tradução do Novo Testamento. Ela foi publicada pela primeira vez em 1867, com edições revisadas em 1872 e 1884. A Bíblia completa foi publicada postumamente em 1890. Nunca foi a intenção de Darby substituir a King James. Seu desejo era fornecer um recurso ao estudante da Escritura. Em seu prefácio, ele dá sua justificativa para a sua tradução. Eu usei toda a ajuda que pude, mas a tradução de nenhuma maneira é emprestada de alguém. É minha própria tradução, mas usei todos os testes para garantir sua exatidão. Creio que a Escritura é a inspirada palavra de Deus, recebida por meio do Espírito Santo e comunicada em seu poder, graças a Deus, por meio de homens mortais, o que é divina, feito inteiramente humana, como o bendito Senhor a quem ela revela, embora nunca deixe de ser divina. E este é o seu valor indescritível, completamente e inteiramente divina. Palavras que o Espírito Santo ensina, mas perfeitamente e divinamente adaptadas ao homem, como sendo pelo homem. Meu esforço foi apresentar ao leitor inglês o original, o mais próximo possível. Aqueles que fazem uma versão para uso bíblico devem, naturalmente, adaptar seu curso ao público. Tal não foi meu objeto ou pensamento, mas dar ao estudante da Escritura, que não pode ler o original, uma tradução tão próxima quanto possível. Quanto à tradução de Darby, F.F. Bruce faz esta observação. No Novo Testamento, especialmente, ela é baseada em uma sólida avaliação crítica das evidências e foi consultado pelo grupo que preparou o Novo Testamento, revisto 1881. Teste de fidelidade. Se, como prefácio da versão padrão revisada, declara a versão King James do Novo Testamento, foi baseada em um texto grego que foi marcado por erros, contendo os erros acumulados de 14 séculos de cópia manuscrita. Como poderíamos nós confiar nela? Em primeiro lugar, uma tradução que permaneceu praticamente a única por 300 anos para a grande bênção do mundo de fala inglesa, fala por si. Em segundo lugar, a tradução King James não coloca em dúvida nenhuma posição doutrinal, nem o nascimento virginal, a divindade de Cristo, sua morte, a ressurreição. Não, nada. Isso não pode ser dito de algumas revisões modernas. O perigo maior, parece-me, é o uso de uma tradução moderna com suas interpretações duvidosas. Parece como se cada comitê dos tempos modernos tivesse tropeçado num caminho ou noutro, na tentativa de se chegar ao grego original ou apresentá-lo no inglês moderno. Isso não quer dizer que toda tradução moderna seja por natureza má ou que não ofereçam benefícios ao estudante da Bíblia. No entanto, elas devem ser usadas com sabedoria e com um entendimento enquanto à sua origem e caráter. Eu preferiria confiar na tradução de Darby, pois sei onde o tradutor estava sobre questões de doutrina, do que confiar em um comitê formado por evangélicos, anglicanos, católicos, ortodoxos,
unitaristas, judeus, crentes e não crentes. Irmãos, está chegando 9h30, a gente vai ler mais um tópico, como é que vai ser? Ou encerra por aqui? O próximo tópico já vai falar de um outro assunto, que seria livros apócrifos. Como a gente está vendo o assunto das versões da Bíblia, talvez esse assunto fosse melhor para a gente explorar numa próxima oportunidade, se os irmãos acharem. Ok. Eu vou parar a gravação aqui. Você pode dar graças, Michel? Posso sim, vamos lá, irmãos.